Bem-vindo ao Multimediaverso, o canal dedicado a ajudar você a melhorar as suas produções. E hoje nós vamos encerrar a nossa série de 4 vídeos sobre o GT Title Designer do vMix e vamos aprender a usar fontes de dados para controlar os seus títulos no vMix. Bora ver isso então? Tô com o vMix aberto aqui e já coloquei um input aqui, que é um título que eu criei para esse tutorial. E normalmente, quando a gente quer mudar algum texto nesses cards que a gente cria, a gente simplesmente vem aqui, clicando no botão direito e acessando o Title Editor. Aí aqui, né, a gente consegue digitar qualquer coisa que a gente quiser, mas normalmente isso se torna um empecilho quando a gente precisa mudar essas informações de forma mais ágil durante uma transmissão. A gente sabe que a gente não tem muito tempo entre ficar controlando as câmeras, cuidando para a imagem não ficar ruim, então a gente não tem muito tempo aqui para mudar manualmente um texto todo momento. E aí é que entram os data sources, que são as fontes de dados. Eu vou estar mostrando aqui para vocês como é que cria essas fontes de dados. E eu vou estar disponibilizando essa fonte de dados e o título de exemplo desse tutorial na descrição do vídeo. Para criar uma fonte de dados aqui no vMix, você vem aqui no canto inferior direito, nesses 3 tracinhos, e aí você clica em Data Source Manager. E aí você vai ter essa janela onde você vai poder criar suas fontes de dados aqui. Clicando nesse mais, você tem essas opções para criar a sua fonte de dados. Eu vou estar usando o Excel CSV, mas você pode criar diretamente do Google Sheets, né, que é as planilhas do Google. Mas para ser mais breve, eu vou estar usando somente o primeiro mesmo. Aí ele vai abrir essa janela que vai pedir para você nomear a sua fonte de dados. Eu vou colocar como nomes, que essa é a fonte de dados que eu criei, com alguns nomes de pessoas e profissões. E a URL ou o nome do arquivo, nesse caso é um arquivo. Eu vou clicar em Browse. Selecionei meu arquivo e aqui a gente tem 2 opções. A primeira é para usar a primeira linha como as colunas, né? Ou converter linhas em colunas. No nosso caso, a gente vai precisar marcar essa primeira, porque é um CSV. Então, a primeira linha de um CSV é sempre o nome das colunas. Vou dar um OK. E aqui eu tenho uma lista de nomes e profissões. O que é legal aqui do vMix também? Você pode avançar os dados usando essas setas. E aqui, quando ele estiver configurado no seu título, ele vai mudar automaticamente. Ou se você quiser, você também pode clicar em Auto Next. O que isso vai fazer? A cada 5 segundos, ele vai avançar para o próximo. Também você pode configurar de quanto em quanto tempo a sua fonte de dados vai ser atualizada, para ele ficar lendo o arquivo novamente o tempo todo, até mostrar os dados atualizados. Bom, então a gente já tem a nossa data source ou nossa fonte de dados configurada e vamos lá para o título configurar isso então. Aqui no título você vai clicar com o botão direito e vai no Title Editor. E aqui em cima você vai ver a opção de Data Source. Você clicando nela, você vai poder escolher a fonte de dados que você acabou de criar. Aqui nesse menuzinho aqui você vai ver nossa fonte de dados criada. Seleciona ela, Table, você sempre seleciona o Sheet 1, no caso de CSV. Se o seu arquivo é um arquivo do Excel, você pode ter várias pastas de trabalho, então aqui você vai selecionar a pasta de trabalho correta. Coluna, automaticamente, ou a gente pode escolher qual a gente vai atribuir. Como ali está selecionado o subtítulo, vou selecionar profissão. Row, aqui é para você selecionar qual linha da tabela específica você vai querer mostrar. No nosso caso, a gente vai usar o Selected, porque é o que a gente pode controlar lá usando as setas ou o Auto Next. E aqui tem uma prévia. Vamos dar um OK. Ali ele já colocou o texto ali, que vem lá da fonte de dados. E aqui vamos configurar o título rapidamente. Nome, Selected. Pronto. Vamos então mostrar o nosso card, né? E aí está, com os dados vindo lá da nossa planilha, da nossa fonte de dados. De novo, quando você abre o Data Source Manager, você pode ir controlando esses textos. Então, se a gente clicar em Next aqui, ele vai mudar conforme a linha selecionada. Se eu colocar Auto Next aqui, ele vai mudar a cada 5 segundos, como tá configurado aqui. E é dessa forma que a gente configura fontes de dados no vMix. E como eu já tinha dito no começo, você pode criar fontes de dados de várias outras fontes. Por exemplo, uma fonte de dados que vem lá do Google Planilhas. E chegamos no fim do nosso vídeo. Se você gostou, curta, comente, compartilhe
Comenta aí também o que você quer ver sendo ensinado aqui no canal, para cada vez mais eu estar entregando conteúdo top para vocês. É isso aí, e até mais.